Prezado docente, esse manual de instruções foi elaborado a fim de apresentar o simulador paciente oncológico virtual e realista e como se faz a sua utilização. O simulador foi criado para ser utilizado em ambiente de sala de aula através de máquina destinada ao processamento de dados, computador, podendo ser computadores desktop ou portátil. A simulação somente é exercida com a utilização de, no mínimo, 2 equipamentos conectados via cabo, um pertencendo ao docente e o outro ao discente, e neles o simulador instalado. Para acionar os botões e caixas de textos, é necessário utilizar o mouse ou o touchpad, dando um clique com o botão esquerdo. O teclado será utilizado para escrever. Não há sonoplastia, sendo assim, não havendo necessidade de caixas de som ou fones de ouvido. Acessando o simulador docente. Ao ligar o simulador, aparecerá essa tela inicial. Ela também é compartilhada com o discente, que terá acesso à simulação através do botão Iniciar. O botão Sair, que se encontra nessa e nas telas seguintes, sempre localizado no canto inferior esquerdo, terá como finalidade desligar o simulador. Ao ser acionado, aparecerá uma nova tela diferenciada por sua cor e a pergunta de confirmação para essa ação. Fechar o programa? Se esse for o interesse, basta acionar o botão Fechar o simulador. Se deseja permanecer no simulador, acione o botão Cancelar e irá voltar para a tela anterior. Acionando o botão Opções Administrativas, essa nova tela surgirá. O botão Retornar, que se encontra nessa e nas telas seguintes, sendo acionado, voltará para a tela anterior, e assim sendo necessário realizar novamente os comandos. Dê um clique na caixa de texto e digite sua senha administrativa contendo 4 dígitos numéricos. Para cada dígito inserido, um asterisco irá aparecer, assim, totalizando 4 asteriscos. Em seguida, acione o botão Continuar. Através dessa tela que se alimenta o simulador, com informações pertinentes à consulta simulada, os questionários e os relatórios gerados pelos discentes. Nessa tela, encontra-se um total de 5 botões administrativos. Não há uma ordem a ser seguida, mas sim o interesse da atividade irá guiar qual botão será acionado e qual tela se apresentará posteriormente. Por questão de melhor entendimento e lógica demonstrativa, a cronologia de apresentação dos botões será alternada com relação a como eles se apresentam nessa tela. Acionando o botão Alterar a senha, aparecerá essa tela. Na caixa de texto da esquerda, deverá dar um clique e digitar a senha até então utilizada. E na caixa da direita, dar um clique e digitar a nova senha desejada, desde que contenha 4 dígitos numéricos. Feito isso, deve-se acionar o botão Confirmar para prosseguir. Acionando o botão Consultar questionários, essa tela aparecerá. Ela é utilizada para consultar o banco de dados dos casos clínicos já registrados e armazenados no simulador. Identificando o questionário desejado, deve-se dar um clique em cima dele e essa nova tela aparecerá, detalhando todas as informações oferecidas. Nessa tela também se encontra o botão Apagar questionário. Apagando o questionário, ele será excluído permanentemente do simulador. Ao acionar o botão Ativar um questionário, a listagem dos questionários armazenados no banco de dados aparecerá. Identificando o questionário de interesse, basta dar um clique em cima dele e aparecerá uma nova tela informando sua ativação. O simulador comporta incontáveis simulações. Contudo, todos os discentes irão realizar a simulação do mesmo caso clínico por vez. O botão Consultar relatórios
deve ser acionado caso o interesse seja consultar as respostas oferecidas pelos discentes por meio das simulações realizadas. Uma nova tela aparecerá com a listagem dos casos clínicos armazenados. Identificando o caso clínico de interesse, deve-se dar um clique em cima dele. Uma nova tela aparecerá com a listagem dos discentes que realizaram a simulação. Identificando o discente de interesse, deve dar um clique em cima do seu nome. Nessa tela, detalha a simulação realizada pelo discente selecionado. Nela também possui o botão Exportar. Acionando-o, o relatório será exportado para uma pasta do computador e, assim, poderá ser armazenado, compartilhado ou, se preferir, imprimir. Ao acionar o botão Criar novo questionário, essa tela irá aparecer e solicitar sua confirmação. Para prosseguir, deve-se dar um clique no botão Novo questionário. Deve-se preencher a ficha com as informações do paciente. Em seguida, clicar no botão Próximo passo. Nessa tela, possui 3 botões, nos quais 2 deles devem ser preenchidos com mais informações importantes para a simulação. O botão Balão de informação tem a finalidade de oferecer informações necessárias para o sucesso da conduta dietoterápica, como, por exemplo, exames laboratoriais, ficha de primeira consulta, encaminhamento do médico para o nutricionista, encaminhamento da psicóloga para o nutricionista, entre outros. O botão Questão possui a opção de pergunta geral e pergunta do paciente. Os pacientes oncológicos normalmente vão às consultas nutricionais acompanhadas de cuidadores, entes queridos, familiares, rede de apoio. Estes, por sua vez, apresentam dúvidas das mais distintas. Nesta tela do simulador, essas dúvidas serão identificadas como geral. A pergunta geral deve ser assinalada na respectiva lacuna geral. As caixas de textos devem ser preenchidas com uma pergunta e 4 respostas de condutas, e apenas uma resposta correta que deve ser assinalada na lacuna localizada abaixo da caixa de texto das respostas correspondentes. A resposta correta não será identificada durante o uso do simulador pelo discente, mas sim ao final do seu uso, quando o docente gerar o relatório do discente participante da simulação. A pergunta geral aparecerá estrategicamente ao longo do desenvolvimento da consulta. Após seu preenchimento, deve-se acionar o botão Confirmar para prosseguir. Durante o atendimento clínico-nutricional, os pacientes oncológicos costumam apresentar muitas dúvidas, das mais distintas, e o profissional nutricionista deve ter uma escuta ativa, aprofundar seus estudos a fim de enriquecer seus conhecimentos frente a essa doença multifacetada. Visando que o simulador deve transmitir a realidade da forma mais fidedigna possível, essa etapa é de suma importância, já que o entendimento do paciente sobre todas as questões nutricionais do seu caso ditará o sucesso do tratamento nutricional. Nessa tela do simulador, essas dúvidas serão identificadas como pergunta do paciente. A pergunta do paciente deve ser assinalada na respectiva lacuna Pergunta do paciente. As caixas de textos devem ser preenchidas com uma pergunta e 4 respostas de conduta, com apenas uma resposta correta, que deve ser assinalada na lacuna localizada abaixo da caixa de texto das respostas correspondentes. A resposta correta não será identificada durante o uso do simulador pelo discente, mas sim ao final do seu uso, quando o docente gerar o relatório do discente participante da simulação. Após seu preenchimento, deve-se acionar o botão Confirmar para prosseguir.
Realizando todos os preenchimentos de informações, será necessário nomear o questionário. Em seguida, acionar o botão Confirmar. Quando todas as informações do novo questionário forem oferecidas, essa nova tela informativa aparecerá e informará que está completo e salvo no banco de dados. Se assim proceder, basta acionar o botão Confirmar. Acessando o simulador Discente. O Discente terá acesso ao simulador acionando o botão Iniciar. A simulação só é possível quando o equipamento do docente também está conectado. Assim que conectados os computadores, o próximo passo será a identificação, clicando nas caixas de textos e digitando as informações solicitadas. Em seguida, clicar no botão Atender o paciente. A simulação irá refletir a realidade de um atendimento clínico-nutricional frente ao paciente oncológico. Assim, a tela da simulação ilustra um consultório, sendo o discente o profissional nutricionista sentado e à sua frente uma paciente. No canto superior direito, possui um cronômetro crescente de tempo, que mostrará até atingir o limite de 1 hora. Durante esse tempo, independente do discente estar ou não manuseando o simulador, a tela será sustentada. Deve-se incentivá-lo a ter um pensamento crítico, auxiliá-lo a recordar uma informação que possa levá-lo à solução do problema. Contudo, não deve oferecer a resposta correta, que ele tenha a mesma postura profissional e ética que teria frente ao paciente real. Consultar seus materiais didáticos, simular orientações nutricionais, cardápio, declaração de comparecimento, entre outros. Na simulação, as informações pessoais da paciente serão disponibilizadas. Após a leitura, deve-se acionar o botão Caso Clínico. O caso clínico da paciente aparecerá. Depois da leitura, deve-se acionar o botão Prosseguir. A pergunta geral aparecerá e o discente deverá assinalar a resposta que melhor se assemelha. O preenchimento é obrigatório. Mais um passo dado na simulação será responder à pergunta da paciente. Ao concluir a simulação, o discente deverá acionar o botão Gerar relatório e fechar o simulador. Assim, além do atendimento ter se findado, irá gerar o relatório das condutas. Recomendamos que os resultados dos relatórios gerados sejam discutidos em formato de round. É um método que possibilita os profissionais da área da saúde a discussão e o aprofundamento sobre os casos atendidos no âmbito de trabalho pela equipe multiprofissional envolvida.